Bom dia para quem está chegando. Vou esperar aí um minutinho. Só pegar, tá bom? Hoje a gente vai estar trabalhando com o livro, a parte de redução ao ter quadrante, tá bom? Conteúdo que vocês já viram. Dá para trabalhar aí. Deixa eu ver quem já chegou por aqui. Uma maravilhosa segunda-feira para vocês. Só passar o tempinho aí para a gente iniciar. Primeiramente, peço desculpa a vocês, caso vocês estejam escutando aí algum som externo aí, é porque hoje o vizinho resolveu escutar música aí, tá difícil competir com o vizinho, né? Então, pessoal, da aula de hoje, né, as nossas expectativas aí que temos, né, para nossa aula de hoje, né, expectativas de aprendizagem, relacionar valores do seno, cosseno e tangente. Tenho certeza que vocês já sabem relacionar isso aí. Simplificar expressões, né? Então, tomando por base essas relações que a gente vai ver de redução. Determinar os valores do seno, cosseno e tangente, né? Então, isso a gente já sabe, né? Os valores, tudinho. Vou mostrar a vocês alguns detalhes interessantes no livro de vocês. Deixa eu ver aqui a página, né? Esse é o capítulo... Deixa eu ver aqui. Trigonometria. Né? Então, esse é o capítulo 10. O capítulo 10, página 12 do livro de vocês. Vocês vão ver aí, quando vocês abrirem o livro de vocês, vocês vão ver aí uma porrada de fórmula. Né? Então, vocês vão ver bastante fórmula aí. Fórmula até para dar e vender. Pode olhar aí, folhear. Abrir a página 12 aí. Vocês vão ver bastante fórmula. Ah, professor, preciso decorar tudo isso. Não, não, não. Não se aveste não, que a gente não tem essa necessidade de decorar tudo isso, né? Até porque a gente já sabe um jeito de reduzir ao primeiro quadrante de forma até mais fácil. Né? Isso aí é mais uma utilização para simplificar fórmulas ou expressões que tiver, mas que não é o nosso caso frequente. Né? Vamos dizer, quando se cai uma simplificação de expressão, a gente consegue simplificar de outras formas, né? Que a gente já viu nas aulas anteriores. Okay? Então, vamos dar sequência aí, deixa eu avançar o slide aí. Então, logo na primeira página aí, na página 12, vocês podem observar que ele diz o seguinte: os arcos que tiverem entre, né, ou seja, entre 0 a 90 graus, né, ou seja, arcos do primeiro quadrante, as expressões que ele fala aí para encontrar o cosseno e o seno são essas aí. Só que lembra que aí ele está mostrando a expressão de forma, como é que eu posso dizer, de forma que ela está preenchida com incógnitas, né? Com variáveis. Porém, com números, a gente lembra que a gente consegue fazer reduções parecidas, né? Quando for no final, eu mostro a vocês, vocês vão lembrar da formulazinha, o que é que a gente vai fazer para reduzir. Quando tiver número. Ah, professor, não tem número, o que é que eu vou fazer? Qual a utilidade de cada expressão dessa aí, cada relação dessa aí? A utilidade vai ser simplificar realmente expressões grandes, né? Então, por quê? Pode aparecer no livro, nas questões de vocês, algo como isso aqui. Aí, para você não ter que fazer o cálculo todinho, dizer, eita, eu tenho que descobrir alfa, não. Você simplesmente substitui pelo cosseno. Porque o seno de 90 menos alfa, né? A gente chama aí de complementar de 90, é igual ao cosseno. E o cosseno de 90 menos alfa, que no caso é π sobre 2 menos alfa, é o seno. Então é uma forma de mostrar aí o complementar desses ângulos, né? De como a gente ganha tempo. Aí você pode estar se perguntando, como assim, professor? Vou colocar aqui um exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar que a gente tem na expressão isso aqui. Seno de
π sobre 2 menos alfa, vezes cosseno de π sobre 2 menos alfa, né, dividido pela tangente de alfa. Aí vocês, professor, eu não sei como fazer isso aí não. Aí realmente, do jeitinho que está aí, a gente precisava saber quem é alfa para solucionar a questão. Mas aí a gente pode ganhar tempo da seguinte forma. A gente pode substituir o seno de 90 menos alfa. O seno de 90 menos alfa é igual ao cosseno. Então eu posso colocar no lugar disso aqui tudo, eu vou destacar aí de amarela, no lugar dessa expressão toda, eu coloco cosseno de alfa. E aqui onde tem cosseno de π, veja que é igual ao seno. Então eu vou lá e coloco seno de alfa. Tudo isso dividido pela tangente de alfa. Só que a tangente de alfa a gente sabe que é seno sobre cosseno. Então eu vou ter cosseno de alfa vezes seno de alfa dividido por seno sobre cosseno. Aí a gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, cortou seno, só sobrou para a gente cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado de alfa. E aí a gente conseguiu simplificar, reduzir nossa expressão. Então a utilidade dessas relações que vocês vão ver agora, a partir desse livro aí, é justamente para facilitar na redução de expressões. Professor, preciso decorar o pé da letra? Não. Mas é bom memorizar? Sim. Tá bom? Principalmente as que envolvem seno, cosseno, né, e a própria tangente. A das funções inversas, que envolve cossecante, secante, não precisa você se preocupar tanto. Mas é bom você ter a noção, né? Você saber essas expressões aí. Então pode ver aí, a aula de hoje não vai ser aquela aula longa, porque eu vou só mostrar a vocês e a gente já vai partir para os exercícios, porque nada melhor do que prática, né? Como eu mostrei no exemplo, para você compreender bem e memorizar isso aí, é fazer esses exemplos, né? As atividades de sala que a gente vai fazer, você refaz ela várias vezes para poder chegar na atividade proposta, tá bom? Então vamos lá, avançar aí para vocês. Quando a gente viu a redução ao primeiro quadrante, né, a gente não chegou a ver essas expressões porque a gente tinha os números, ou seja, os ângulos nas mãos, e aí é bem mais fácil a gente trabalhar quando a gente está com os ângulos na mão. Bom, aí eu vou mostrar a vocês aí como é que a gente faz aí quando a gente tem os ângulos na mão. Relembrar, né? Então tá aí essas fórmulas. Tá bom? Aí é quando o arco já aumenta um pouquinho, ok? Ele já é um pouco maior do que 90 graus. Aqui já é quando é 180 graus, está 0 e 180. Né? Então veja que alguns só mudam o sinal, tá bom? Aqui já um pouquinho maior do que 180 e abaixo já chegando já no 270 ali, né? Entre 0 e 270. Aqui também um pouco maior que 270. E aqui de 0 a 360, né? Ou seja, o arco completo, o ciclo completo. Né? Então, todo mundo viu aí essas expressões todas aí. Aí tá como atividade proposta, mas atividade de sala, tá bom? Vê se vocês conseguem chegar nessa página aí. Página 14. Né? Para a gente fazer essas atividades. Vou abrir o chat aqui para ver vocês falando aí, caso você esteja dormindo aí, né? Mas, ó, basicamente, esse capítulo, ele vai mostrar a vocês uma situação similar a essa. Reduzir, ele diz assim, redução ao primeiro quadrante, porém a gente não vai reduzir ao pé da letra. A gente simplesmente vai simplificar as expressões. Porque o que é que a gente entende sobre redução ao primeiro quadrante, né? Eu vou deixar aqui a tela branca e mostrar a vocês. Ó. A gente tem o ciclo trigonométrico, a gente viu aí nas primeiras aulas.
onde aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí a gente diz, ó, aqui vai ter um ângulo alfa, que pertence ao primeiro quadrante, e a gente vai encontrar esse ângulo através de expressões aqui. Por exemplo, no segundo quadrante, a gente pode pegar o 180 menos alfa, e a gente vai ter o ângulo representante aqui nesse danadinho. Já que no terceiro quadrante, me ajuda aí no chat para dizer quais são as formulazinhas dessa expressão que a gente viu nas aulas anteriores e a gente usou bastante sobre isso. A do terceiro quadrante. Me ajuda aí a do terceiro quadrante. (180 mais alfa). Isso mesmo. E a do quarto quadrante? (360 mais ou menos). E aí? Isso, menos alfa. E aí a gente tem essas expressões aí. Aí você poderia dizer, professor, com o ângulo na mão numérico, usando essas expressões, a gente consegue chegar ao valor que corresponde ao primeiro quadrante. E isso sim é redução ao primeiro quadrante. No caso do nosso assunto de hoje, eu intitularia de forma diferente. Intitularia como simplificações de expressões trigonométricas. Você vai ver aí basicamente em todas as questões que a nossa função aí só vai ser reduzir expressões trigonométricas, né? Mas a gente não vai reduzir o primeiro quadrante. A ideia de reduzir o primeiro quadrante é, poxa, tu tem um ângulo de 240 graus, por exemplo. Então tu tem um ângulo de 240 graus. Em que quadrante, diz aí no chat aí para mim, em que quadrante o ângulo 240 graus pertence? Qual é o quadrante que ele pertence? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Ei! Terceiro quadrante. Então, vê. Pertence ao terceiro quadrante. Então, vou usar essa expressão aqui para saber qual é a redução dele, né, lá no primeiro quadrante. Ou seja, reduzir esse número ao primeiro quadrante. Aí eu vou e faço cálculo. 180 mais alfa, que é igual a 240. Alfa fica aqui, 180 vai para lá. Até 240 menos 180. Diga aí para mim aí. 240 menos 180. Então veja, reduzir o ângulo ao primeiro quadrante. E isso é reduzir ao primeiro quadrante. Fizemos a redução. Pegamos um ângulo e jogamos ao primeiro quadrante, sabendo qual é o seu correspondente, e lá vai ter o seno. Veja que as expressões que tem aí nessas páginas aí que a gente tem, não vai ajudar a gente a chegar ao ângulo de 60. Procura aí e tenta aí para ver. Não tem, tá bom? Não consegue. Ok? Então, na minha opinião, o título do capítulo deveria ser simplificação de expressões trigonométricas e não redução ao primeiro quadrante. Ok? Tranquilo? Posso avançar? Vamos embora para as atividades de sala. Vamos fazer as questõezinhas aí. Vamos trabalhar aí com as atividades de sala. Vamos avançar aí. Pessoal, o som está incomodando vocês ou não? O vídeo aí? Eu não sei, né? Vocês me falem aí no chat, né? Se estiver incomodando aí. É coisa, a gente fica testando o microfone aqui. Eu tenho 2 microfones e testa um, testa outro. Possa ser que um melhore o volume do som externo aqui. Ó, primeira questão. Simplifica as expressões a seguir. Então tá aí. Seno de menos x e cosseno de π sobre 2 mais x. Tangente de π menos x e cosseno de π menos x. Então, ó, quando a gente tem situações como essa, então a ideia é reduzir. Mas, professor, eu conheço o valor de x.
posso já substituir aí e responder? É o meu conselho, viu? Se você já conhece o valor de x, não vai simplificar, não. Resolva logo a questão aí. Joga o valor de x, manipula os ângulos aí e vai calculando. É melhor do que ir simplificar, porque haja a expressão que a gente tem aí. Ok? Então a gente vai responder normalzinho, direitinho. Vocês podem ficar com o livro aberto, olhando aí, acompanhando, até porque pode ser a primeira vez, é a primeira vez que vocês estão se deparando com isso aqui, né? Mas sempre que a gente for fazer uma simplificação, eu sempre vou retomar essas páginas aí, né? Como dica, eu recomendo, né, uma forma de você memorizar isso aí rapidinho, eu recomendo você fazer o seguinte: antes de refazer essas atividades de sala que a gente vai responder hoje, seria você transcrever isso que está no seu livro para o seu caderno, porque o processo de cópia vai fazer com que você memorize de forma mais prática, né, essas expressões. Então você tenta trazer, não precisa do desenho, tá bom? Só as expressões mesmo. Você vai escrevendo, dizendo, o cosseno de alfa, quando aparecer π sobre 2, vai ser assim, né? Por exemplo, nessa expressão aqui, deixa eu alterar a cor aqui. Deixa eu alterar a cor aqui. Então, essa expressão aqui é cosseno de π sobre 2 mais x. Vamos procurar aí no livro aí, para ver onde é que aparece aí o π sobre 2 mais alfa. No caso, no nosso livro vai aparecer alfa. Mas o alfa tem a mesma função desse x, tá bom? Mesma função. Se você observar na página 12, você tem aí a expressão do meio, dizendo que o cosseno de π sobre 2 mais alfa é igual a menos seno de alfa. Menos seno de alfa. Então, ó, essa expressão aqui já significa para a gente menos seno de x, no caso, né? Como a gente não tem alfa, é seno de x. Aí agora vamos para o outro. Seno de menos x. Vamos procurar aí no livro aí, onde é que aparece o seno de menos x. Ver se aparece em algum lugar. Tá bom? Então vamos ver se aparece em algum lugar aí o seno de menos x. Se aparece aí. Se vocês acharem, me diz aí. Vamos ver aqui. Cadê seno de menos x? Rapaz, eu tô achando não. Então, se não tá achando, a gente deixa. Seno de menos x. Tem. No final, página 13. Na página 13, aí tem lá, seno de menos alfa, primeira expressão da segunda coluna. Seno de menos alfa igual a menos seno de alfa. Então, o seno de menos x, esse daqui, significa menos seno de x. Então, veja, a gente tem dois aqui em cima, a parte de cima, a gente tem menos seno de x vezes menos seno de x. Menos vezes menos dá mais, então vai ficar aqui seno de x positivo. Beleza? Agora digam para mim no chat aí as outras expressões de baixo. A tangente de 2π menos x, procura aí. No caso, vocês vão achar no livro de vocês 2π menos alfa. E aí? Veja aí que parte do livro aí você acha aí. A tangente de 2π menos x. E aí? Tangente de 2π menos alfa. Qual é a página aí? Procura aí no livro de vocês. Vou ajudar, tá? Na página 13, você vai ver lá a expressão da tangente. Você vai ver duas colunas, dois quadradinhos. No primeiro quadrado, a gente tem tangente de 2π menos alfa é igual a menos tangente de alfa. Então, isso aqui é igual a menos tangente de alfa. Então, menos tangente de alfa vezes
Aí agora ele está dizendo aqui, ó, cosseno de π menos x. Cosseno de π menos x. O cosseno de π menos x, você vai achar cosseno de π menos alfa, na página 13 também, no primeiro quadradinho lá de cima. Primeiro quadrado lá de cima, você vai ver lá. Cosseno de π menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Então, menos cosseno de alfa. Beleza? Alguém está com alguma dúvida aí? Pode falar. Ok. Então temos aí. Aí agora, para reduzir ainda mais, ó, observa que seno de x, né, o seno de x e o cosseno, a gente não aprendeu que tangente é seno sobre cosseno? Então é seno dividido por cosseno, isso aqui vai dar tangente. E eu estou botando um alfa aqui, né? Foi mal, minha gente. É x. Por isso que vocês aí devem estar se confundindo. É x. X. Tangente de x. É porque no livro está alfa e aqui botou x. Aí a gente confunde. Então isso aqui é igual a tangente de x. Como tem um sinalzinho na frente, né? Então tem um sinal na frente. Então a gente tem 1 sobre tangente de x, né? Menos tangente de x, que ficou aqui embaixo. Ok? Né? 1 sobre tangente de x vezes, aí tem um sinal de menos, ó, menos tangente de x. Ok? Então a gente tem aí essa expressão aí, menos tangente de x. Por que esse menos tangente de x ficou fora? Né? Porque a gente fez essa separação. Tá bom? A gente fez a separação, seno de x, cosseno de x, para encontrar a tangente. Aí agora eu posso cortar tangente, menos tangente com menos tangente, sobrou o valor 1. Então reduziu aí a expressão ao valor 1. Ok? Tranquilo aí, minha gente? É chatinho que só, né? Esse danado aí. Eu concordo com vocês, que você vai ficar olhando expressão, verificando, tal, aquela coisa toda. Né? Um conteúdo como esse raramente cai solicitando que você simplifique assim, tão ao pé da letra, né? Normalmente cai poucas expressões, né? Porque o livro de vocês ele gosta de puxar um pouquinho para vocês simplificarem bem, treinar bem essa parte de simplificação, né? E como eu disse a você, basta você refazer esses exercícios que a gente está fazendo hoje e transcrever para o caderno de vocês essas expressões, que na hora que você estiver fazendo isso, o seu cérebro automaticamente ele memoriza essas informações sem que você queira, sem querer mesmo você memoriza todas essas expressões aí, tá bom? Deixa eu avançar aí para a letra B. Então vamos lá, vamos fazer. A letra B agora ele colocou os valores em graus. Ó. Vê. Os valores em graus. Aí você só vai ter que lembrar da relação, né? Ó. Pi radiano equivale a 180 graus. Então você lembra dessa relação para fazer essas conversões, tá bom? Então para facilitar a nossa vida, vocês agora vão digitar no chat aí para mim, né? Essas conversões aí rápidas desses ângulos que a gente tem aqui. São 3 ângulos. Já coloquei de 180. Vocês vão dizer para mim aí, 90 graus em radiano, como é que eu escrevo? E 270 graus em radiano, como é que eu escrevo? Diga aí no chat aí. Guardar vocês falarem aí no chat. E aí? Quanto dá aí? Quanto é 90 graus em radiano? E 270 graus em radianos. Isso, 90 pi sobre 2 e 270.
270. Aí eu já vou, enquanto vocês estão dizendo aí, eu vou já anotar aqui, substituir para facilitar para vocês aí, né? Então, 270, 3π sobre 2. Aí, aqui em cima, eu vou ter a expressão assim, é seno de π menos x vezes a tangente de π sobre 2 mais x, tudo isso dividido por cotangente de 3π sobre 2 mais x vezes o cosseno de 3π sobre 2 menos x. Tá bom? Então a gente tem a expressão aí para ficar igualzinha com o livro de vocês. Mas se vocês quiserem pegar, né, como exercício, né, que eu vou passar para vocês, vocês vão pegar essas mesmas expressões, depois que você transcrever ela para o seu caderno, né, do mesmo jeitinho que está no livro, vocês vão escrever as mesmas expressões, só que com os ângulos em graus. Combinado? Então, a tarefinha de hoje vai ser isso aí, para vocês pegar essa página 12 e a página 13, só 12 e a 13, todas essas expressões você vai escrever no seu caderno, só as expressões, não precisa do desenho não, tá bom? Você vai escrever no seu caderno, convertidos em graus, com todos esses ângulos convertidos em graus. Para onde eu mando, professor? Para o meu zap, tá bom? Só é mandar para o meu WhatsApp lá, que eu vou arquivando lá a sua pontuação, tá bom? Então, ó, vai lá, vamos procurar aí. Seno de π menos x. Então, π menos x, onde é que está o danado π menos x? Página 13, lá no primeiro quadrado de cima, na parte superior. A primeira expressão, seno de π menos alfa é igual a seno de alfa. Então, no caso aí, a gente vai poder substituir pelo seno de x. Aí agora ele quer tangente de π sobre 2. Onde é que está o danado π sobre 2? O π sobre 2 está aqui na página 12. Né? Primeira, segunda, terceira expressão. A terceira expressão. Ele diz que a tangente de π sobre 2 menos alfa, que no caso aí vai ser mais x, então vamos procurar mais. Então, se é mais x, está aqui no final. Né? Cadê? Deixa eu ver. Tangente de π sobre 2. Não tem não. Quando não tem a da soma, então no caso a gente usa a expressão convertida, tá bom? Senão a gente deixa ela paradinha. Então não tem a tangente de π sobre 2. Né? Ali está a cotangente. Então a gente não tem a tangente de π sobre 2. Pelo que eu estou vendo aí, π sobre 2 mais x, né? Não tem. Então, como não tem ela, vamos deixar ela bonitinha aqui. Então, tangente de π sobre 2 mais x. Daqui a pouco a gente trabalha nela. Tá bom? Porque aí a gente vai ter que converter seno, cosseno e trabalhar nela devagarinho. Agora, cotangente de 3π sobre 2. Vamos ver se a gente tem ela também. A cotangente de 3π sobre 2. Não, também não. A gente tem a tangente de 3π sobre 2 menos alfa. E aí ele quer 3π sobre 2 mais x. Não temos também. Então vamos deixar aí em aberto para a gente também trabalhar nessas expressões separadamente. Bom? Vezes, aí agora, cosseno de 3π sobre 2 menos alfa. Tem. Está na página 13, primeiro quadrinho, segundo, terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho aí. Então, cosseno de 3π sobre 2 menos x é igual a menos seno de x. Menos seno de x. Tá bom? Então, aqui eu já cancela aqui. Esse sinal vai ficar negativo, então eu vou ter a expressão tangente de π sobre 2 mais x menos cotangente, né? Porque vai ficar o sinal aqui do menos vezes a cotangente, então cotangente de 3π sobre 2. Aí agora a gente vai trabalhar separado nessas expressões, tá bom?
Então, nessas expressões aí é que a gente vai trabalhar separado. Tranquilo? Né? Até aí, estão entendendo direitinho, galera? Estou vendo que é só questão de substituição, a gente só vai olhar o que está no livro e substituir, tá bom? Apesar que nas questões, pelo menos dos vestibulares, eu garanto a vocês que eles vão solicitar o cálculo que a gente viu anteriormente naquela tela branca, quando eu coloquei para vocês, né? É reduzir ao primeiro quadrante o número. Então, vai lá agora. Como não tem tangente de π sobre 2 mais x, mas eu sei que tangente é igual a seno sobre cosseno. Então, eu posso escrever dessa forma. Seno de π sobre 2 mais x sobre cosseno de π sobre 2 mais x. Então, a gente pode escrever dessa forma aí. Isso é a expressão de cima, né? Que a gente está resolvendo logo aqui. Aí o seno de π sobre 2 mais x, né? Que a gente tem aqui é seno de π sobre 2 mais x na página 12, o último quadrinho aí. Então a gente tem que o seno de π sobre 2 mais x é igual ao cosseno de x. Então, cosseno de x. E o cosseno de π sobre 2 mais x é igual a menos seno de x. Então, igual a menos seno de x. Beleza? Então, cosseno sobre seno, a gente sabe como é negativo, então vai ficar menos cotangente. Né? Menos a cotangente. Só que não vamos substituir agora, porque a gente vai resolver essa parte aqui que tem cotangente, né? Para ver o que é que vai sair. Então, deixa aqui paradinho e vamos resolver essa parte de baixo. A parte de baixo é o seguinte, menos cotangente é o inverso da tangente. Então, inverso de tangente, 1 sobre tangente de 3π sobre 2 mais x. Vamos ver se tem tangente de 3π sobre 2 mais x, que se tiver, né? Então, 3π sobre 2 mais x tem. Bom, ó, a tangente de 3π sobre 2 mais x na página 13 é igual a menos cotangente. Como eu tenho um sinal negativo aqui, menos por menos vai ficar mais. Então, a gente vai ter aí 1 sobre cotangente de x. E a gente já viu que aqui em cima ia dar menos cotangente, né? Nessa expressão. Então, vai ser mais uma vez uma expressão que a gente vai chegar no valor numérico. Essa parte aqui ó, vai dar menos cotangente de x. Ok? Então, aqui em cima a gente vai ter... Aqui em cima a gente vai ter... Ó, menos cotangente de x sobre cotangente de x. Aí corta, como está menos dividido por mais, então a resposta vai ser menos 1. Tranquilo, minha gente? Vamos lá, pode abrir os microfones de vocês, ser realista, falar sobre o assunto aí um pouco mais, né? Reconheço para vocês que o assunto realmente ele é danadinho assim por conta meio complicado esse assunto. Eu não vou dizer complicado. Eu tô um pouco perdida. Na verdade, eu digo chato, né? É um assunto chato. Na verdade, vocês vão conseguir se encontrar. Como? Eu vou dar uma dica para vocês sobre esse assunto. Foi a mesma coisa que eu fiz ano passado com o pessoal. E eu lembro que o pessoal também, na hora de ser, professor, tava tudo bonzinho até agora, né? Eu lembro que até eles ficaram tirando onda, dizendo, professor, o senhor fica colocando só as coisas boas no começo, aí quando chega agora, né, nesse bimestre, tá pertinho do finalzinho do ano, aí o senhor bota os negócios mais difíceis. Não é que eu coloquei os negócios mais difíceis, não. Na verdade, a gente está seguindo a mesma sequência do livro. A diferença é que esse conteúdo, né, de simplificação de expressões, ele não aparece tanto nos vestibulares, não tem essa frequência, porque é natural que você já resolva as expressões de forma clássica, né? Tipo, tendo um valor, substituindo aquele valor e trabalhando lá em cima daquele valor. Por exemplo, o seno de 270, o seno de tanto, 200, o que a gente fez até agora. E aí esse conteúdo ele acaba sendo algo teórico e prático ao mesmo tempo. Dizendo,
Nesse capítulo, os meninos vão aprender somente a simplificar, somente a teorizar, né? Ter essa ideia. Mas, mais uma vez, eu repito, não há necessidade. Claro que você vê que fazendo essas simplificações todas, evita você saber o valor do X, né? Ou seja, veja que a gente resolveu tudo isso, chegou a -1 e não precisou saber do valor do X em nenhum momento, só usando essas relações. Então, essas relações elas podem facilitar a sua vida quando você pratica. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: vou terminar a aula aqui. Aí eu sei que vocês têm um tempinho aí, tem 30 minutinhos. Copia tudo isso que está na página 12 e na página 13, essas expressões, somente as expressões, tá bom? Com os títulos direitinho. Depois tu vai fazer a mesma cópia, do mesmo jeitinho, só que com os ângulos em graus, ao invés de radiano em graus. Depois disso, tu vai tentar fazer as atividades de sala. Vai tentar fazer da primeira à quinta, tá bom? A gente fez aí a letra A e a letra B, mas se você ver aí, deixa eu voltar o slide aqui, ó. Se você ver aqui as expressões, ó, é tudo simplificação. Pode ver, é tudo a mesma coisa. O exemplo está na A e na B. Aí vocês vão tentar fazer aí até a quinta, tá bom? Tentou fazer, tudinho terminou. Quando for de hoje a 8, nós trabalhamos aí essas 5 questões novamente, para a gente ver aí quem acertou, quem errou, né? A gente vê os gabaritos, aquela coisa toda. Aí você pode dizer, mas professor, vamos fazer logo as propostas, né? Só que as propostas você pode já ir adiantando e o gabarito das propostas você tem acesso quando você responde lá no site, né? Online. Ele já diz, ó, você errou, você acertou, aquela coisa toda. Então, a atividade proposta já tem o gabarito, né? As atividades de sala, o gabarito é da gente, por isso que eu insisto em fazer a atividade de sala para a gente responder direitinho. Então, vocês vão fazer desse jeitinho. Vão fazer essas expressões em radiano, que está aqui. Converte para grau e escreve as expressões de novo em graus. Quando fizer isso, aí vocês vêm para a atividade em sala. Faz o primeiro letra A novamente, o primeiro letra B novamente e vai dando sequência. Bom? E vai dando sequência, vendo o que está acertando, o que está errando, aquela coisa toda. Beleza? E aí, na aula que vem, a gente corrige juntos. A gente vai respondendo aqui e você vai conferindo. Se você acertou, se você errou, o que é que falta melhorar ali, o que foi que aconteceu e por aí vai. Combinado? Ok. Ok? Então, vai valer muito a pena esse refazer das... Como é que eu posso dizer? Esse refazer dessa página aí, das expressões, que vocês vão ver que vai memorizar sem querer, quando você estiver simplificando as expressões. Quando você estiver simplificando uma expressão e ver que não dá de jeito nenhum para simplificar aquela expressão, não se desespere, você para ali. Tá bom? Você fez lá uma continha e não está encontrando nenhuma expressão que consegue fazer com que você continue, porque nem toda redução vai chegar a um valor numérico, viu, minha gente? Possa ser que você chegue ao seno de x, ao cosseno, à tangente. A intenção é que chegue nessas 3 principais: seno, cosseno e tangente. Essa é a missão, chegar em uma dessas 3. Mas se tiver, você chegou lá, tá aparecendo as 3, deixa lá, pode parar e ficar lá. Ok? Então, ó, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode falar à vontade. Bom, se não tem nenhuma dúvida, o meu muito obrigado e por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula de hoje, às 8, a gente dá continuidade aí a esse capítulo, vendo aí essas questões. E quando for de hoje a 15, a gente já inicia o capítulo 11. Ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.